Vai, caralho. Ninguém deve nós nessa não, pô. Tirando os que correu, hein. Tirando os que correu. É a mancha, cara. É a mancha, filha da entendeu? É a mancha, tô com é a mancha, entendeu? Aqui é a tropa do Moacir, é a tropa do Jorge, só. Vixe Maria, olha o que tá acontecendo, mano. Ao vivo aqui comigo, hein? Nossa, tem gente no ônibus. Sei lá o que é isso. Vandalismo total. Hoje, vamos discutir um tema muito sério e que traz à tona uma questão alarmante no cenário do futebol brasileiro. A violência entre torcidas organizadas. No dia 27 de outubro de 2024, a rodovia Fernão Dias foi palco de um grave confronto entre torcedores das organizadas, Mancha Alviverde, do Palmeiras, e Máfia Azul, do Cruzeiro. O que começou como uma rivalidade acirrada se transformou em um episódio de violência inaceitável, quando a Mancha Alviverde emboscou o ônibus da Máfia Azul no quilômetro 65 da rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, São Paulo. O confronto aconteceu no trecho da rodovia, sentido Belo Horizonte, por volta das 5 horas da manhã, quando torcedores da Mancha Verde invadiram as pistas da rodovia e interceptaram o coletivo da torcida do Cruzeiro que vinha de Curitiba. Imagens do ocorrido mostram um tumulto caótico, com torcedores armados com paus e pedras, e há relatos de que tiros foram disparados durante a briga. O ônibus da Máfia Azul foi incendiado, deixando um rastro de destruição e feridos entre os ocupantes. A polícia militar teve que intervir para controlar a situação e vários torcedores foram levados para hospitais nas proximidades. O confronto deixou ao menos 17 feridos e um membro da Máfia Azul morreu carbonizado. Esse incidente não é um caso isolado. Ele ilustra um problema persistente no futebol brasileiro, onde a rivalidade entre torcidas frequentemente ultrapassa os limites do que é aceitável, resultando em violência e insegurança. Esse episódio também levanta a discussão sobre a eficácia das medidas de segurança nos deslocamentos das torcidas e a necessidade urgente de uma abordagem mais rigorosa para garantir a paz e a segurança nos estádios e nas estradas. Infelizmente, essa não foi a primeira vez que a violência entre torcidas organizadas se manifestou de forma tão brutal. Para relembrar outras ocasiões em que torcidas ultrapassaram os limites, preparamos uma lista com outros momentos que marcaram a história do futebol brasileiro. Se você se preocupa com o futuro do nosso futebol, deixe seu like e compartilhe sua opinião nos comentários. A Batalha da Inajá. O dia 25 de março de 2012 marcou um dos capítulos mais violentos da rivalidade entre Corinthians e Palmeiras. Na Avenida Inajar de Souza, em São Paulo, torcedores das duas maiores torcidas organizadas do país, Gaviões da Fiel e Mancha Verde, se enfrentaram em uma batalha que chocou o país e deixou marcas profundas na história do futebol brasileiro. O confronto, que ficou conhecido como Batalha da Inajar, foi resultado de uma série de fatores, incluindo a rivalidade histórica entre os clubes, a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro e o clima de tensão que antecedeu o clássico. Torcedores corintianos armaram uma emboscada aos palmeirenses que se deslocavam para o estádio e o confronto rapidamente degenerou em uma verdadeira batalha campal. Armados com barras de ferro, pedaços de pau, rojões e outros objetos contundentes, os torcedores se atacaram de forma brutal. O resultado foi trágico. 2 palmeirenses foram mortos a pauladas e diversos outros ficaram feridos. A violência do confronto expôs a dimensão do problema da violência entre torcidas organizadas e gerou um grande debate sobre a segurança nos estádios e a necessidade de combater a violência no futebol. A Batalha da Inajar teve um impacto profundo na rivalidade entre Corinthians e Palmeiras. O clima de tensão entre as torcidas se intensificou e a violência se tornou um fantasma que pairava sobre os clássicos. Batalha do Maracanã. O ano de 2017 foi marcado por um dos episódios mais violentos da rivalidade entre Vasco e Flamengo. No dia 23 de novembro, após a partida entre as duas equipes no Maracanã, torcedores dos dois times se envolveram em uma série de confrontos dentro e fora do estádio que chocou o país e expôs a dimensão do problema da violência no futebol brasileiro. A partida, que terminou com a vitória do Flamengo, já havia sido marcada por um clima de tensão. Trocas de provocações e objetos entre as torcidas durante o jogo anteciparam o que viria a acontecer após o apito final.
Com a vitória rubro-negra, a frustração da torcida vascaína se transformou em violência. Torcedores invadiram o campo, iniciando uma verdadeira batalha campal. A polícia militar interveio para conter a confusão, mas a ação policial foi considerada excessiva por muitos torcedores, que denunciaram agressões e prisões arbitrárias. Cerca de 3.000 torcedores do Vasco foram detidos e 31 deles permaneceram presos em Bangu por vários dias. As causas desse confronto são complexas e envolvem diversos fatores. A rivalidade histórica entre Vasco e Flamengo, uma das mais antigas e apaixonadas do futebol brasileiro, é um dos principais elementos. A proximidade das partidas entre as duas equipes, aliada à rivalidade histórica, cria um clima de tensão nas ruas e dentro dos estádios. A falta de policiamento adequado e a atuação policial, considerada excessiva, também contribuíram para agravar a situação. As consequências do confronto foram devastadoras. Diversos torcedores ficaram feridos, alguns em estado grave, e houve denúncias de tortura e agressão por parte da polícia. O confronto causou danos ao estádio e a veículos, além de gerar um clima de insegurança e medo entre os torcedores. A violência gerou grande repercussão na mídia e na sociedade, levando a debates sobre a segurança nos estádios e a necessidade de combater a violência no futebol. Esse evento marcante expôs a face mais sombria do futebol brasileiro e deixou cicatrizes profundas na história da rivalidade entre Vasco e Flamengo. A brutalidade do confronto chocou a todos e evidenciou a necessidade de medidas mais eficazes para combater a violência nos estádios. Final da Supercopa SP de Juniores, 1995. O ano de 1995 foi marcado por um dos episódios mais violentos da história do futebol brasileiro. A final da Supercopa SP de Juniores, disputada entre Palmeiras e São Paulo, transcendeu o campo e se tornou um capítulo obscuro da rivalidade entre duas das maiores torcidas do Brasil. A rivalidade entre Palmeiras e São Paulo, uma das mais acirradas do país, já era conhecida por gerar confrontos. No entanto, a final da Supercopa, que colocava frente a frente as categorias de base dos dois clubes, elevou a atenção a um nível ainda maior. A euforia da vitória do Palmeiras, aliada à rivalidade histórica, desencadeou uma série de eventos que marcaram negativamente o futebol brasileiro. Após o apito final, a torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde, invadiu o campo, iniciando uma verdadeira batalha campal. E a violência se espalhou rapidamente pelas arquibancadas e os arredores do estádio, com torcedores de ambos os lados se enfrentando de forma brutal. O uso de objetos contundentes, como pedras, paus e garrafas, transformou o estádio em um verdadeiro campo de guerra. As consequências do confronto foram devastadoras. Diversos torcedores ficaram feridos, alguns com ferimentos graves. O estádio sofreu danos significativos, com assentos quebrados, pichações e outros atos de vandalismo. Além disso, o episódio gerou uma grande comoção na sociedade e uma intensa repercussão na mídia, intensificando o debate sobre a violência no futebol. A invasão de campo por parte da torcida organizada do Palmeiras foi um dos elementos mais chocantes do episódio, demonstrando a falta de controle e a desordem que se instauraram no estádio. A rivalidade entre Palmeiras e São Paulo, que é uma das mais intensas do futebol brasileiro, serviu como um catalisador para a violência, uma vez que a paixão pelo clube se transformou em ódio pelo adversário. O confronto na final da Supercopa SP de Juniores de 1995 se tornou um marco na história da violência no futebol brasileiro, servindo como um lembrete dos perigos da intolerância e da necessidade de promover a paz nos estádios. Conflito entre torcedores do Atlético PR e do Coritiba, 2014. O clássico Atletiba, que opõe Atlético Paranaense e Coritiba, é um dos mais tradicionais e intensos do futebol brasileiro. A rivalidade entre as torcidas, por vezes acirrada, se manifesta em diversos momentos, tanto dentro quanto fora dos estádios. Em 2014, como em outros anos, a rivalidade entre as torcidas se intensificou durante os jogos entre as equipes. Os confrontos entre torcidas organizadas, infelizmente, não são raros em clássicos de grande rivalidade, e o Atletiba não foge à regra. A briga entre torcedores do Atlético e Coritiba no Capão Raso, que resultou em feridos, expõe mais uma vez um problema crônico no futebol brasileiro: a violência entre torcidas organizadas. Essa ocorrência, marcada por emboscadas, ataques covardes e vítimas inocentes, exige uma análise profunda sobre as causas e consequências desse tipo de comportamento. A emboscada e a covardia. A dinâmica da briga, caracterizada por uma emboscada e um ataque direcionado a um grupo de torcedores indefesos dentro de um ônibus, demonstra um nível de organização e planejamento que vai além da mera rivalidade esportiva. Essa ação covarde, que resultou em feridos,
revela um desprezo pela vida humana e uma clara intenção de causar danos físicos, vítimas inocentes e o caráter aleatório da violência. Um dos aspectos mais chocantes desse episódio é o fato de que as vítimas não estavam diretamente envolvidas na disputa. Passageiros do ônibus, que nada tinham a ver com a briga, foram atingidos e feridos. A final da Taça Rio de 1997. A final da Taça Rio de 1997 entre Botafogo e Flamengo foi um marco na história da rivalidade entre os dois clubes, marcada por uma intensidade que transbordou dos gramados e se manifestou de forma violenta nas ruas e no estádio. A rivalidade entre Botafogo e Flamengo é uma das mais antigas e intensas do futebol brasileiro, com uma longa história de confrontos acirrados. A final da Taça Rio, de 1997, foi mais um capítulo dessa rivalidade, com todos os ingredientes para uma explosão. O Botafogo, com uma campanha impecável na Taça Guanabara, chegou à final como favorito. Com um time forte e bem entrosado, havia dominado a Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Essa superioridade gerou uma grande expectativa por parte da torcida alvinegra e, ao mesmo tempo, uma frustração nos torcedores rubro-negros. A expectativa era enorme e a tensão entre as torcidas era palpável. No entanto, a partida foi apenas um estopim para uma série de incidentes violentos que marcaram o dia. Antes, durante e após o jogo, ocorreram diversos confrontos entre torcedores das duas equipes. Nas arquibancadas do Maracanã, a troca de socos, chutes e objetos era constante. A invasão de campo por parte de torcedores também foi registrada, gerando tumultos e atrapalhando a partida. Além disso, o estádio sofreu diversos danos, com cadeiras quebradas, pichações e outros atos de vandalismo. A violência presente naquela final teve consequências significativas. As autoridades foram criticadas pela falta de efetividade no controle da situação e os clubes foram responsabilizados pela falta de medidas para coibir a violência entre as torcidas. A violência nos Grenais de 2011. O ano de 2011 representou um dos períodos mais violentos na história da rivalidade entre Grêmio e Internacional. A intensidade dos confrontos entre as torcidas atingiu níveis alarmantes, com diversas ocorrências que mancharam a imagem do futebol gaúcho. A violência se manifestou de diversas formas, desde pequenos tumultos até confrontos generalizados. Nas arquibancadas, as brigas eram constantes, com troca de socos, chutes e objetos. Fora dos estádios, a situação não era diferente. As ruas, o transporte público e até mesmo locais públicos como shopping centers se transformaram em palcos para as disputas entre as torcidas organizadas. Os danos materiais foram significativos, cadeiras quebradas, pichações e outros atos de vandalismo marcaram os estádios e os locais onde ocorreram os confrontos. A polícia precisou intervir em diversas ocasiões, registrando inúmeros casos de prisão e de pessoas feridas. O Grenal do Gauchão de 2011 foi uma das edições mais intensas e lembradas da rivalidade entre Grêmio e Internacional, marcada por confrontos acirrados tanto dentro de campo quanto entre as torcidas. A final do Campeonato Gaúcho de 2011 colocou os dois maiores clubes do Rio Grande do Sul frente a frente, e as duas partidas da decisão, ida e volta, ficaram marcadas pela tensão e pelo clima de disputa. Naquele ano, o Internacional vivia um bom momento e buscava defender seu título estadual, enquanto o Grêmio, sob o comando de Renato Portaluppi, tinha um time forte e vinha de boas atuações na temporada. O confronto ganhou uma carga emocional extra porque, além do título em disputa, estava em jogo o orgulho e a tradição do clássico mais acirrado do futebol gaúcho. A primeira partida da final foi realizada no Estádio Olímpico, casa do Grêmio, onde houve relatos de confrontos em bares e áreas públicas próximas, com a polícia precisando intervir para evitar que a situação saísse do controle. Dentro do estádio, o clima entre as torcidas era de hostilidade, com gritos e provocações que se intensificaram ao longo do jogo, especialmente devido ao placar apertado e ao desempenho intenso das equipes. As disputas físicas foram constantes, com entradas duras e discussões entre os jogadores. Esse primeiro confronto aumentou a rivalidade e a expectativa para o jogo de volta, já que o Inter saiu com uma vantagem mínima. Durante a partida de volta, a rivalidade ultrapassou os limites normais. Com o Internacional jogando em casa e a vantagem no placar, a torcida colorada lotou o estádio, enquanto muitos torcedores gremistas lotaram seu espaço para apoiar o time. Essa situação aumentou o clima de rivalidade. Em diversos pontos das redondezas do Beira-Rio, ocorreram brigas entre torcedores. Houve relatos de confrontos físicos e depredação de veículos, incluindo ônibus e carros, o que exigiu uma intervenção maior da polícia. Dentro do Beira-Rio, o clima ficou pesado durante a partida, e especialmente após o apito final, quando o Internacional confirmou o título com mais uma vitória.
grupos de torcedores começaram a trocar insultos e houve tentativas de invasão entre setores das arquibancadas. A polícia precisou agir rapidamente para conter a situação e evitar que as brigas se espalhassem pelo estádio. Houve registros de torcedores feridos e algumas detenções. Após esses confrontos, os clubes, junto com a Federação Gaúcha de Futebol e autoridades de segurança, passaram a adotar medidas mais rigorosas, como aumentar a presença de policiais nos dias de jogos, criar áreas de segurança nas arquibancadas e impor punições mais severas a torcedores envolvidos em atos violentos. Cruzeiro e Atlético, em 2013. O confronto entre torcedores de Cruzeiro e Atlético, em 2013, foi um dos episódios mais violentos e trágicos do futebol mineiro. A rivalidade entre os dois clubes, tradicional e intensa, se exacerbou naquele ano devido ao contexto de sucesso esportivo de ambas as equipes. O Cruzeiro foi campeão brasileiro e o Atlético conquistou a Copa Libertadores. Essa combinação criou um ambiente de alta tensão entre as torcidas, resultando em um conflito de grandes proporções. Agora vamos entender o contexto. Em 2013, o futebol mineiro vivia um momento histórico. O Atlético, liderado por Ronaldinho Gaúcho e outros jogadores em grande fase, havia conquistado a tão sonhada Copa Libertadores da América. Já o Cruzeiro, sob o comando de Marcelo Oliveira, montou um time forte e dominou o Campeonato Brasileiro, vencendo o título com uma campanha consistente. Essa rivalidade entre campeões de diferentes competições gerou uma disputa de egos entre as torcidas, cada uma reivindicando a supremacia no futebol nacional e regional. Os principais confrontos ocorreram entre as torcidas organizadas dos dois clubes, especialmente a Máfia Azul, do Cruzeiro, e a Galoucura, do Atlético. Antes de um clássico entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro, membros dessas torcidas organizaram uma emboscada em um ponto específico de Belo Horizonte, que acabou em brigas violentas. Esses conflitos incluíram o uso de paus, pedras e até armas de fogo, resultando em ferimentos graves e uma atmosfera de caos na cidade. Um dos episódios mais trágicos aconteceu quando um grupo de torcedores da Galoucura foi surpreendido por integrantes da Máfia Azul. Em meio ao confronto, um torcedor foi atingido por disparos e acabou falecendo, elevando a rivalidade para um patamar trágico e assustador. Esse incidente trouxe grande comoção e foi um ponto de reflexão sobre os perigos crescentes da violência entre torcidas. No entorno do Estádio Independência, onde muitos clássicos em 2013 foram disputados, as tensões também estavam altas. Em diversas partidas, e mesmo com o policiamento reforçado, houve registros de brigas antes e depois dos jogos. A Polícia Mineira teve que intervir repetidamente para dispersar torcedores que se enfrentavam com barras de ferro e outros objetos. Durante o Campeonato Brasileiro, em um dos clássicos no Independência, grupos de torcedores dos dois clubes se envolveram em novos confrontos, que deixaram vários feridos. Esses episódios acabaram marcando a temporada e se somando ao histórico de rivalidade violenta entre as duas torcidas organizadas. Emboscada da torcida jovem do Santos contra a Mancha Verde, 2015. A emboscada da torcida jovem do Santos contra membros da Mancha Verde, a principal torcida organizada do Palmeiras, em 2015 foi um dos episódios mais violentos no futebol paulista e exemplificou o grau alarmante de violência nas rivalidades entre torcidas organizadas. Este incidente ocorreu em meio ao Campeonato Paulista de 2015 e evidenciou a necessidade de medidas de segurança e punições mais rígidas para conter a escalada da violência entre torcidas. A rivalidade entre as torcidas organizadas do Santos e do Palmeiras já era marcada por uma longa série de confrontos violentos. No entanto, em 2015, o clima entre a torcida jovem e a Mancha Verde se intensificou. As duas equipes estavam em um momento competitivo no futebol paulista, com o Palmeiras em fase de reconstrução e o Santos com um elenco forte e com aspirações ao título estadual. Esse contexto de rivalidade se estendia também para as torcidas organizadas, que utilizavam a força das mídias sociais para se provocarem. Insultos e ameaças foram trocados entre os membros das torcidas e a situação culminou em uma emboscada premeditada pela torcida jovem contra a Mancha Verde. No dia do jogo, integrantes da Mancha Verde estavam em trânsito para Santos, onde o Palmeiras enfrentaria o Santos pela semifinal do Campeonato Paulista. Ao passarem pela região da rodovia Anchieta, próximo à entrada da cidade de São Paulo, a Mancha Verde foi surpreendida por um grande grupo de membros da torcida jovem que havia preparado uma emboscada. A torcida jovem, que já tinha informações sobre o trajeto dos palmeirenses, esperou o grupo em um ponto específico. Quando os ônibus e carros com torcedores da Mancha Verde se aproximaram, os integrantes da torcida jovem os atacaram com paus, pedras, barras de ferro e até explosivos caseiros. A violência foi intensa e muitos torcedores ficaram gravemente feridos. A polícia foi acionada rapidamente, mas, ao chegar ao local, encontrou uma cena de caos e violência em andamento.
Vários torcedores foram detidos, mas muitos conseguiram fugir. Durante o confronto, alguns membros da Mancha Verde foram hospitalizados com ferimentos graves e veículos foram destruídos. Esse ataque ganhou repercussão nacional, trazendo à tona o problema crônico de violência entre torcidas no Brasil. A mídia cobriu extensivamente o caso e imagens dos confrontos circularam, mostrando o grau de brutalidade entre as torcidas. Gaviões, Mancha Verde, 1995. A tragédia entre as torcidas organizadas de Corinthians e Palmeiras em 1995 é lembrada como um dos episódios mais trágicos da história do futebol brasileiro. Durante uma partida entre Corinthians e Palmeiras, válida pelo Campeonato Paulista. A rivalidade intensa entre os times, conhecida como o Derby Paulista, foi levada ao extremo naquele dia, resultando em uma briga que causou a morte de um torcedor e deixou dezenas de feridos. Desde o início, o jogo estava cercado por um clima de tensão e provocação entre as torcidas organizadas dos dois clubes, principalmente a Gaviões da Fiel, do Corinthians, e a Mancha Verde, do Palmeiras. Na época, não havia uma divisão de setores no estádio que impedisse o contato direto entre as torcidas. Esse fator contribuiu para que os confrontos acontecessem dentro e fora por provocações e animosidade crescente entre as torcidas organizadas. A tragédia começou quando torcedores de ambos os times se confrontaram em uma arquibancada do... A confusão se espalhou rapidamente e tomou proporções violentas. Torcedores usaram paus, barras de ferro e outros objetos como armas improvisadas, e o tumulto tornou-se uma briga generalizada que envolveu centenas de pessoas. No meio da confusão, houve brigas intensas e até mesmo tentativas de agressão direta a policiais que tentavam controlar a situação. A tragédia de 1995 levou as autoridades e a Federação Paulista de Futebol a repensarem a segurança nos estádios. A partir desse incidente, medidas mais rigorosas foram implementadas, incluindo a criação de setores separados para as torcidas rivais e o aumento da fiscalização sobre a entrada de materiais perigosos nos estádios. O episódio também desencadeou investigações mais profundas sobre as atividades das torcidas organizadas, levando à implementação de políticas mais restritivas e à proibição de alguns grupos em determinados eventos. Esse incidente é frequentemente citado como um divisor de águas no futebol brasileiro, um momento que demonstrou a necessidade de transformar a cultura das torcidas organizadas e de adotar medidas para evitar que a violência ultrapassasse os limites do esporte. Infelizmente, o que era para ser uma festa e um espetáculo do futebol acaba, às vezes, virando palco de tragédias e violência. As rivalidades fazem parte do esporte, mas quando passam dos limites acabam prejudicando todos. Deixe aqui nos comentários o que você acha dessas situações e se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.